Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flá Assunção. Nós estamos chegando na manhã desse sábado para trazer as últimas informações e também as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, como sempre eu faço por aqui, eu queria pedir a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas suas redes sociais e que, por fim, você também ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. O Flamengo fez ontem, sexta-feira, pela manhã, no CT1 do Urubu, a sua última atividade em preparação para enfrentar o Vasco da Gama hoje, sábado, 21h45, no Maracanã. O Flamengo vai para a partida diante do Vasco da Gama hoje no Maracanã com dois titulares importantes pendurados pelo cartão amarelo, são eles Léo Ortiz e Bruno Henrique, que seria até interessante que os dois forçassem o cartão diante do Vasco e para cumprir suspensão contra o Maricá, ficando assim livres e desimpedidos para as disputas tanto das semifinais do Carioca como também propriamente da final. O Flamengo vai para a final da sequência de 3 clássicos, né? Jogou primeiro contra o Fluminense, pegou o Botafogo e agora hoje pega o Vasco da Gama, chegando no dia da partida sem a definição por parte do treinador Felipe Luiz de qual time vai colocar em campo contra o Vasco. O certo, meus amigos, é que o Flamengo não poderá contar nem com Gerson e nem com Cleiton, ambos suspensos pela expulsão diante do Botafogo, e também não poderá contar nem com Juninho e nem com Ayrton Lucas, que estão lesionados, se recuperando. A princípio, os jogadores que não foram titulares diante do Botafogo na última quarta-feira, por conta do controle de cargas e também da minutagem, são os mais indicados para serem os titulares na partida de hoje contra o Vasco da Gama, sem deixar de levar em consideração que após a partida de hoje contra o Vasco, o Flamengo só volta a campo no outro sábado, né? No outro sábado, dia 22, contra o Maricá, encerrando a fase de classificação do Campeonato Carioca. Por isso, já que só vai jogar no outro sábado, ele pode ir aí quebrar um pouquinho desse planejamento dele e botar jogadores para jogar em partidas consecutivas. Jogo importantíssimo contra o Vasco hoje, pois uma vitória do Flamengo pode encaminhar não só a classificação definitiva para a semifinal do Campeonato Carioca, como também já garantir o próprio título da Taça Guanabara para o Flamengo. A constatação é uma só, é que, mais uma vez, não teremos um público digno do Clássico dos Milhões hoje à noite no Maracanã, pois até então, mais ou menos 25 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Não se sabe qual é o mistério que está acontecendo pela não ida do público aos estádios. O Flamengo que sempre jogou com o Maracanã cheio, em qualquer das partidas, ultimamente não tem enchido o Maracanã, pelo contrário, tem ficado bastante vazio. Sobre o nosso adversário, o Vasco da Gama, vem de 3 jogos sem vitórias. Empatou com o Volta Redonda, empatou com o Sampaio Corrêa e perdeu para o Fluminense. E chega para a partida de hoje muito pressionado por um resultado positivo para garantir também vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Apesar da volta de Felipe Coutinho e de Paulinho, provavelmente ele não terá os jogadores Paulo Henrique, Lucas Oliveira e também o volante Jair, mas há de confirmar. Segundo o portal GE, o Globo Esporte, os prováveis Flamengo e Vasco para o jogo de logo mais são os seguintes: pelo Flamengo, Rossi, Wesley, Danilo ou João Vitor, Léo Pereira e Varela, Pulgar, Alan ou Everton Araújo e Luiz Araújo ou Matheus Gonçalves. Na frente, Michael, Plata e Bruno Henrique ou Cebolinha. O Vasco da Gama, Léo Jardim, Paulo Henrique ou Puma Rodrigues, João Vitor, Lucas Freitas ou Maurício Lemos e Lucas Piton,
Matheus Carvalho ou Esforza, Hugo Moura e Paulinho, Coutinho e Vegete. Então, esse é o provável Vasco. A arbitragem para Flamengo e Vasco, hoje, às 21h45 no Maracanã, ficou definido da seguinte forma. O árbitro é Wagner do Nascimento Magalhães, um experiente árbitro da Federação Carioca de Futebol. Assistido na bandeira 1 por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa, na bandeira 2 por Thiago Filemon Soares Pinto e, como árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Felipe Jorge Bennett. A transmissão de Flamengo e Vasco da Gama se dará da seguinte forma. Em TV aberta pela TV Globo, vou já dizer para quais estados a Globo vai transmitir em TV aberta, e na TV fechada pelo Sport TV e pelo Premier. Na TV aberta pela Globo, a narração vai ser de Gustavo Villani com comentários do Maestro Júnior e também do ex-jogador Roger Flores. No Sport TV e no Premier, a narração vai ser de Luiz Carlos Júnior com comentários de Lédio Carmona e também do ex-jogador Paulo Nunes. A Globo vai transmitir em TV aberta somente para 10 estados, para o Distrito Federal e para a cidade mineira de Juiz de Fora. Os 10 estados que receberão as imagens de Flamengo e Vasco em TV aberta pela Globo são Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Sergipe, Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Distrito Federal e a cidade mineira de Juiz de Fora. O retrospecto entre Flamengo e Vasco nas últimas 10 partidas é de amplo domínio do Flamengo. São 7 vitórias rubro-negras, 2 empates e apenas uma derrota para o Vasco da Gama. Essa derrota para o Vasco aconteceu em março de 2023. Portanto, vai completar 2 anos que o Flamengo não perde para o Vasco da Gama. O Flamengo divulgou a programação do clube hoje, no sábado, dia da partida contra o Vasco. Às 12 horas, os jogadores almoçam no CT Ninho do Urubu. Às 15 horas, fazem um lanche também no CT. Às 17h45, eles assistem um vídeo da comissão técnica de Felipe Luiz. Às 18 horas, eles fazem um lanche reforçado no CT Ninho do Urubu. Às 18h40, a delegação sai com destino ao Maracanã. Às 20 horas, a pré-eleção. Nessa pré-eleção é que os jogadores vão saber quem serão os titulares e quem vai jogar. Por isso que não existe mais a possibilidade de vazar a escalação, porque ninguém sabe. Só vão saber às 20 horas durante a pré-eleção do Felipe Luiz, já lá no Maracanã. E às 21h45, o jogo propriamente dito contra o Vasco da Gama. Bom, o Sesc Flamengo, meus amigos, o vôlei feminino do Mengão, voltou às quadras ontem da Superliga Feminina de Vôlei, à noite em Bauru, quando enfrentou o SESI Bauru e novamente perdeu por 3-0, afundando-se ainda mais na tabela de classificação. O Flamengo está muito inconstante nessa Superliga Feminina de Vôlei. É um time até bom, mas porém não está se achando como equipe. O Flamengo volta a jogar pela competição na próxima sexta-feira, dia 21, no Rio de Janeiro, quando enfrenta o Osasco, por mais uma rodada da Superliga Feminina de Vôlei. Depois da vitória na quinta-feira sobre o basquete cearense, pelo NBB 24-25, o Flamengo Basquete volta às quadras da competição hoje, sábado, às 19 horas, no Tijuca Tênis Clube, quando enfrenta o Unifacisa de Campina Grande. A Flá TV transmite essa partida ao vivo. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que fez reunião na quinta-feira em sua sede para debater gramados e também a bola do Campeonato Carioca, em decisão informou que fará um convênio com a Greenleaf, aquela empresa de manutenção do gramado do Maracanã, para aplicar um padrão de gramado em todos os gramados do Carioca. Logicamente que no Engenhão, pessoal, que é um gramado sintético, ela não vai fazer isso lá, porque eu vi muita gente dizendo, até no Engenhão. Aí é brincadeira quem faz um tipo de pergunta dessa, Bom, o TJD Rio
Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, através de sua procuradoria, denunciou os alvinegros Alex Telles e Barbosa e os rubro-negros Cleiton e Gerson pelo envolvimento na confusão da última quarta-feira no clássico entre Flamengo e Botafogo, que saiu com a vitória do Flamengo por 1-0. O julgamento acontecerá no dia 19 de fevereiro, uma quarta-feira, às 14 horas. Cleiton e Barbosa foram enquadrados no artigo 254-A do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O artigo 254-A, ele traz em seu texto duas citações. A primeira, agressão física, e a segunda, agressão que resultar de lesão corporal grave. E aí eu vou explicar. O Barbosa, ele vai responder no 254-A, agressão física. E o Cleiton vai responder no agressão resultar lesão corporal grave. Por quê? Porque houve a quebra do dente do Barbosa. O Barbosa pode pegar de 4 a 12 jogos. O Cleiton, por ter sido agravado por conta da lesão grave da quebra do dente do Barbosa, ele pode responder de 8 a 24 partidas. Uma coisa é certa, o gancho do Cleiton vai ser o maior de todos, né? Porque além de se efetivar a agressão, ela teve o agravante da quebra do dente do jogador do Botafogo. O Gerson vai responder no artigo 250, ato desleal ou hostil. Eu acho que vai ser desconstituído pelo jurídico do Flamengo. O Gerson deve pegar um jogo que já vai cumprir hoje contra o Vasco sem problema. E o Alex Telles vai responder pelo 243F, que é ofensa à honra ou fato relacionado à partida. Na verdade, o Alex Telles vai responder por ele ter insistido na ideia dos jogadores do Botafogo ficarem esperando o Flamengo, o time do Flamengo ali no túnel que dá acesso aos vestiários, e depois ter acontecido toda aquela confusão. Esse relato está no relatório do delegado da partida de quarta-feira entre Flamengo e Botafogo. O Flamengo, através de seu diretor técnico José Boto, já planeja oferecer uma renovação de contrato ao técnico Felipe Luiz, que tem vínculo contratual atual com o Flamengo até o final de 2025. Em breve, as negociações serão abertas. Meus amigos, depois de ceder as instalações do CFZ, Centro de Futebol Zico, para ser a nova casa do futebol feminino do Flamengo, o maior de todos os ídolos do Flamengo, Zico, entregou a camisa de forma simbólica, a camisa 10, para a nova dona do número no futebol feminino do Flamengo, a meia atacante Gláucia. A camisa 10 do futebol feminino do Flamengo também estava vaga desde setembro do ano passado, quando o atleta Duda foi vendido para o mundo árabe, deixando a camisa sem uma legítima dona. O Flamengo apresentou ontem, sexta-feira, em entrevista coletiva no auditório Rogério Stenberg, da Gávea, o novo técnico do Flamengo Basquete, o argentino Sérgio Hernandes, que chega para substituir o vitorioso Gustavinho De Conte no Flamengo. Além de Sérgio Hernandes, a entrevista também teve a participação do diretor de esportes olímpicos do clube, Marcos Vinícius Freire. A princípio, apesar de já ter dado o treinamento de ontem, sexta-feira, Sérgio Hernandes deve comandar o time do Flamengo apenas a partir do dia 28 de fevereiro, quando o Flamengo jogará pelo NBB 24-25 contra o Pato Basquete, jogo do NBB 24-25. Meus amigos, essas são as notícias do Flamengo, mas aqui a gente deixa o nosso entusiasmo, a nossa alegria de mais uma vez ver o Flamengo na noite jogando contra o Vasco da Gama, torcendo para que o time tenha um desempenho bom, faça uma boa partida e que dessa boa partida resulte uma grande vitória que vai, além de nos classificar para a semifinal, pode já começar a nos dar a garantia que nós seremos campeões da Taça Guanabara. Mais um título para o Felipe Luiz, que continua tendo mais títulos do que derrota. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!